Assim como o Evangelho proclama o perdão e a justificação, também revela Deus como o Redentor. Deus quer libertar o homem de todas as formas de escravidão nas quais ele se debate. A lista é muito triste. Paixões que o governam, diversos temores, em particular o temor da morte, obrigações religiosas ou mundanas e, acima de tudo, submissão ao poder do diabo, tanto por meio de ideologias como mediante práticas supersticiosas. Que necessidade o homem tem de ser liberto? Num outro vídeo, onde fizemos o estudo da justificação, encontramos a noção de tribunal divino. Agora, ao considerar a redenção, vemos aparecer a noção de escravidão do homem. Diversos tipos de forças o submetem e fazem-no perder o destino que Deus lhe reserva. Ser resgatado é ser tirado de um triste estado do qual alguém não pode sair sozinho. O Redentor, dito de outra maneira, o resgatador, é aquele que nos liberta e nos permite gozar das bênçãos divinas. O Antigo Testamento frequentemente fala da redenção, em particular nos livros de Êxodo, de Ruth e de Isaías. Você tiraria grande proveito lendo esses três livros. Às vezes, ela consiste numa libertação que foi adquirida por meio de uma vitória, a saber, uma retribuição ou desforra, mas também pode ter sido obtida por meio de pagamento de resgate. O livro de Êxodo, temos o grande exemplo da redenção. O povo de Israel tinha sido escravizado no Egito durante muitas gerações, mas Deus disse: vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Este foi um caso de redenção, na qual os egípcios foram retribuídos pelo ultraje infligido a Israel. Efetivamente, quando todas as pragas caíram sobre o Egito e o exército de Faraó foi completamente destruído, vemos como Israel canta ao Senhor. Eles disseram: na tua beneficência guiastes o povo que remiste. Êxodo capítulo 15, versículo 13. A redenção por meio de pagamento de resgate aparece com destaque no livro de Ruth. Elimeleque tinha deixado o país de Israel pelas terras de Moabe, onde morreu, tal como seus 2 filhos. Nestas circunstâncias, a propriedade de Elimeleque corria o risco de passar para o poder de outros, como em que sua mulher e sua nora Ruth podia ver-se condenadas à miséria. Semelhantemente, desastre foi evitado porque Boaz, agindo como parente, com direito a resgate, pagou pela propriedade e assumiu a obrigação de perpetuar o nome do finado e sobre a herança dele, ou seja, tomou Ruth por sua esposa. A doutrina disto está em Levítico capítulo 25, versículo 25, e a história você pode ler em Ruth capítulo 3, do versículo 11 em diante, do capítulo 4 também. O livro de Isaías, a redenção é apresentada como vindoura. Israel está esmagada pelas nações, visto como um verme, mas Deus se apresenta a ele como seu Redentor, o Santo de Israel, Senhor dos exércitos, o poderoso de Jacó. Você pode ler isso em Isaías capítulo 41, versículo 14, capítulo 47, versículo 4 e capítulo 49, versículo 26. Ao longo de vários capítulos, Deus fala de redenção até um momento ainda futuro, no qual, saindo como vencedor do meio de seus inimigos destruídos, exclama: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías capítulo 63, versículo 4.
A redenção final de Israel significa a execução da vingança sobre todos os seus inimigos. Mas esta só ocorrerá depois de um período de severas provas para o povo. Leia Lucas capítulo 21, versículo 23, relacionado a Israel. Não obstante, entre estes capítulos de Isaías, que falam de uma redenção ainda futura, encontramos uma extraordinária profecia sobre uma redenção de natureza muito mais profunda. Deus havia declarado, note Isaías capítulo 52, por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Capítulo 52, versículo 3. Então, é-nos apresentado o bem-aventurado servo do Senhor, que sofre e morre pelo povo e cuja alma é uma oferta pelo pecado. Mais adiante lemos em Isaías, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 20. Porém isto ocorrerá após ele, ou seja, o Messias, tê-los resgatados sem dinheiro, como fruto do trabalho de sua alma. Efetivamente, a redenção por poder está fundada sobre o amor manifesto na cruz de Cristo. Fato este que já fora visivelmente ilustrado na oferta do Cordeiro Pascal, que precedeu a libertação do jugo do Egito, Êxodo capítulo 12. Veja também 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Pois bem, esses diferentes aspectos da redenção são desenvolvidos no Novo Testamento. O homem é escravo do pecado, está vendido à escravidão do pecado. Esta verdade está em Romanos capítulo 7, versículo 14. Você pode ver também Evangelho de João capítulo 8, versículo 34. Este é o ponto fundamental pelo qual ele necessita de redenção. Se desde o começo a Epístola aos Romanos fala, sobretudo, de nossa condenação perante Deus, também contém o pensamento de nossa escravidão com respeito ao pecado, quando o apóstolo diz que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Estar debaixo do pecado significa estar sujeito a ele, estar debaixo do seu poder, ou seja, estar sobre as garras do pecado. O pecado lhe governa. Mais adiante, a redenção é mencionada em Romanos em relação à justificação. Romanos diz, justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus, capítulo 3, versículo 24. Com efeito, só uma obra é a base de toda a nossa bênção espiritual. Cristo suportou o castigo que os nossos pecados mereciam, e com isto, a ira de Deus contra eles foi esgotada. Em Cristo, na cruz. Estamos, pois, ou seja, cada pessoa salva, está justificado. Por outro lado, Cristo deu sua vida em resgate pela nossa. Mateus capítulo 20, versículo 28. Veja também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Este é o pagamento pelos nossos pecados, de modo que somos seus resgatados. Os resgatados de Deus, os resgatados de Cristo. Teríamos de pagar a dívida originada pelos nossos pecados com a nossa própria vida, mas Cristo deu a sua em nosso lugar. Como ele era sem pecado, não tinha de passar pela morte, mas podia morrer por outros que eram pecadores, a saber, dar a sua vida como resgate por eles. É a redenção pelo seu sangue que temos em Efésios capítulo 1, versículo 7, o fundamento de toda a libertação do crente. Ela, ou seja, esta libertação, compreende, por sua vez, o resgate da triste dívida de nossos pecados. Paulo menciona isto em Tito capítulo 2, versículo 14, e a libertação da servidão do pecado, isto é, da força do mal que habita em nós. Romanos capítulo 8, do versículo 2 a 3. A obra redentora de Cristo também é apresentada na Epístola aos Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Havia uma maldição pronunciada contra aquele
que não praticava a lei. Cristo nos redimiu desta maldição, pagando em nosso lugar. Ele, o único a cumprir a lei, deixou-se cravar na cruz e foi feito assim maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Contudo, ainda era necessário outra coisa. Não somente estávamos debaixo da maldição, mas a lei também nos tinha sob servidão. Como judeu, o apóstolo disse, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Para os gálatas não judeus, emprega uma expressão semelhante. Os rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Tanto os judeus como os gentios estavam igualmente sob a escravidão dos princípios do mundo. Os judeus pretendiam respeitar a lei de Deus. Os gentios tinham uma religião idólatra. Porém, todos estavam debaixo do mesmo princípio legal, princípio inteiramente do mundo, consistente em querer adquirir por si mesmo o favor de Deus. Cristo nos resgatou desse julgo legal ao nos dar gratuitamente o que nós não merecíamos, a posição de filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Já não há mais esforço, não há mais o que fazer, não há mais esforço a fazer, pois tudo é graça da parte de Deus. Nesta nova posição, a lei já não tem força sobre nós, pois estamos associados a Cristo. E estamos mortos para a lei. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Nós já pensamos sobre a obra de Cristo nos libertando do poder do pecado, como também do poder da lei, mas também a obra de Cristo nos liberta do poder e do domínio de Satanás, pois ele é o chefe deste mundo. Para ele, para Satanás, todos os meios são bons para reinar sobre o homem. Utiliza tanto as obrigações religiosas como as mundanas, por detrás das quais ele se esconde. Paulo, escrevendo sobre a religião do mundo, da carne, ele diz, essa religião diz, não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquele outro, Colossenses capítulo 2, versículo 21. Mas Satanás também usa, pelo contrário, ao contrário da religião, quando nos atrai para o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2, você pode ver também Colossenses capítulo 2, versículo 8. Todas essas obrigações têm, na realidade, uma mesma fonte, a qual está naquele que é cruel, é o cruel usurpador. Para melhor dominar, ele se apoia igualmente sobre o sentimento de temor que habita no coração do homem desde a queda. Em particular, o temor da morte, a qual durante toda a vida tem o homem, Satanás tem o homem sujeito à escravidão, como temos em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Porém, Cristo nos tem libertado de todas estas formas de escravidão, ao ser vencedor de todas as forças adversas. Quando estava na terra, Cristo curava a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. E na cruz triunfou publicamente sobre todas as potestades espirituais. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Além disso, ele nos tem livrado do temor da morte ao reduzir a impotência aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mas a redenção vai mais além do que nos libertar do pecado, da lei, de Satanás. A redenção também sobre o nosso corpo. A redenção obtida por Cristo tem resultados eternos, os quais só são visíveis por meio da fé. Satanás, apesar de ter sido vencido na cruz, continua a exercer seu domínio sobre o mundo. E a criação ainda geme debaixo do cativeiro da corrupção. O próprio crente conserva na terra o seu corpo de humilhação, submetido às enfermidades e à morte. Suspira enquanto espera a libertação final. Felizmente, Deus seja louvado, a obra de Cristo tem resultados completos. Haverá uma redenção final.
Redenção com poder que se cumprirá quando o Senhor voltar para nos arrebatar. Para nós, então, terá chegado a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o que temos em Romanos capítulo 8, versículo 23. O Espírito Santo já nos tem selado para esse dia da redenção, Efésios capítulo 4, versículo 30, e já nos permite antecipá-lo pela fé, Efésios capítulo 1, versículo 14. Toda a criação tirará proveito desta redenção, redenção que vai dar liberdade, vai ser a liberdade da glória dos filhos de Deus. Será publicada por toda a terra uma libertação gloriosa, como a do ano do jubileu em Israel, Levítico capítulo 25. Esta redenção com poder nos é apresentada como uma libertação conseguida por meio de uma vitória, pois está escrito: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Isso nós temos em Isaías capítulo 13, versículo 14, e também tem um versículo citando esta profecia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Nesse dia feliz, os corpos de todos os santos serão liberados do abraço da morte, o último inimigo. Tudo o que Cristo comprou mediante a sua morte será arrancada do domínio do usurpador. Então, será total a redenção da possessão de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 14. Mas qual a finalidade da redenção? Já pensamos muito sobre isso neste vídeo. Por mais preciosa que seja a redenção, ela não é um fim em si mesma. É, antes, um meio para que o Senhor possa concluir em nós o seu propósito de amor. Deus queria que os filhos de Israel se tornassem a sua nação particular, um povo de sacerdotes que o servisse na terra que ele lhes havia dado. Para isso, teve de resgatá-los e levá-los para fora do Egito, a fim de que esse propósito se cumprisse. Não podiam servi-lo enquanto fôssemos escravos de Faraó. No que diz respeito a nós, o objetivo buscado é de uma ordem muito mais elevada. Deus deseja que sejamos filhos perfeitos perante Ele em amor. A redenção era necessário como meio para alcançar essa meta de Deus. Leia Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7 e Gálatas capítulo 4, versículo 5. Ela também era necessário a fim de que fôssemos feitos idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. O Pai busca adoradores e nós somos sacerdócios santos a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Porém, antes disto, foi primeiro necessário que fôssemos resgatados do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Deus tem preciosos pensamentos a nosso favor, mas seu cumprimento só é possível sobre a base da redenção. Em primeiro lugar, devemos ser resgatados de todo o poder inimigo, para que Deus tenha liberdade de executar os seus sábios conselhos para o nosso bem e para a sua glória. Que você possa fazer parte daqueles que são salvos e vão desfrutar já nesta vida a libertação total do poder do pecado, do poder da lei, do poder de Satanás e, por fim, a libertação total do corpo, alma e espírito, todos comprados para a glória de Deus e para a nossa bênção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.